Hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito do exílio babilônico que está descrito pelo profeta Ezequiel, que foi um profeta que foi chamado por Deus durante o cativeiro. Esse profeta ele revelou a vontade de Deus para o povo de Israel e o povo judeu que estavam no cativeiro babilônico. Então eles tinham lá uma relativa liberdade de trabalhar, de formar família, né, durante o cativeiro. E o profeta alertou dos riscos em que eles estavam incorrendo quando eles optaram por adorar falsos deuses, por praticar a idolatria, confeccionar imagens, adorar imagens, ou seja, o profeta relata que Deus ele tem um ciúmes. Ele relata que Deus ele não quer que você vá dar a tua atenção, que você vá ter outro no lugar dele, outro ser, outra adoração que seja destinado a outro ser que não o Senhor Deus. E isso trouxe uma série de problemas a Israel e Judá. Uma delas foi justamente a dificuldade, a relação que levou à conquista do Império Assírio e do Império Babilônico, dos reinos de Israel e Judá. Então, isso se deu por causa da idolatria, por causa da adoração de imagens de falsos deuses, dos deuses assírios, dos deuses babilônicos, dos deuses de Canaã, então deuses egípcios, que eram falsos deuses, não eram deuses que tinham a condição de livrar eles, de livrar o povo dos flagelos que lhe afligiam, de livrar dos inimigos, dos vizinhos, de fazê-lo vencer nas batalhas. Não, eram deuses de escultura, eram deuses originários da criação humana. Então, essa adoração que substituiu Yahvé, que é o Deus autêntico, que é o Criador do céu e da terra, que é narrado em Gênesis, ele foi substituído gradativamente por várias divindades. E essas divindades recebiam sacrifícios do povo de Israel. Tem um deus lá, cananeu, que recebia sacrifício de crianças. Era Moloque. O nome dele era Moloque. Baal também, sacrificavam crianças a Baal, que era o deus da fertilidade. Eles tinham prostíbulos, prostitutas cultuais, onde se tinham relações sexuais para agradar em homenagem e oferenda a Baal, ao ponto de degeneração social e imoralidade que chegou o povo hebreu. Então, o livro de Ezequiel ele se passa no exílio. E ele também tem mensagem pós-exílio, pós-libertação do povo, do cativeiro babilônico. No capítulo 14, especificamente de Ezequiel, Deus ele dá um alerta, ele traz uma mensagem para o profeta, justamente sobre a consulta a ídolos que o povo estava fazendo. Eu vou ler para vocês, é o capítulo 14, verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles. E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Ou seja, aquele que fosse consultar a ídolo, isso o Senhor está dizendo aqui, ele ia receber uma resposta enganada. Deus ia conduzir essa pessoa ao engano, porque ele estava cometendo um ato irregular, um ato torpe. Então Deus ia fazer com que ele fosse enganado pelo próprio ídolo, pela própria criatura que ele estava adorando.
Então esses ídolos consistiam em imagens físicas de objetos, de criaturas, como eu disse já para vocês, de seres, dos astros, de animais, de pássaros, de plantas muitas vezes. Então esses ídolos, árvores, né? Esses ídolos, eles recebiam oferenda. Eles eram tratados como se fosse Yahvé, como se fosse o Deus autêntico. E os profetas, existiam falsos profetas também, que induziam essas pessoas a acreditar que aqueles ídolos eram reais. Então isso se formou uma cultura de tal forma que Yahvé foi substituído por falsos deuses de nações pagãs, nações estrangeiras, que à medida que Israel ia tendo contato, se relacionando com essas nações, eles iam incorporando esses falsos deuses na cultura social deles. Então Deus diz que ia enganar. Deus disse que eles iam ser enganados pelo próprio ídolo. Quando consultassem a ele, ao ídolo, Deus disse que potencialmente eles iam receber uma resposta enganosa. Por quê? Como castigo, como punição de ter buscado ídolos, imagens, e não ter buscado a Deus. Porque Deus é Espírito, nunca você vai ver Deus em imagem. O próprio Cristo disse lá, Deus é Espírito e importa como, que se adore como tal. Espírito e verdade. Deus não é físico. Então lá, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Por que o povo sofria na época, mesmo tendo aquelas crenças pagãs? Porque justamente eles procuravam profetas para eles, mas não eram profetas de Deus. Eram chamados falsos profetas e falsas profetisas, que existiam também. E essas pessoas que se diziam enviado de Deus, mas profetizavam em favor desses ídolos aqui, desses falsos deuses aqui que não existiam, que eram criações humanas, que eram imagens que os seres humanos criavam para eles mesmos adorarem, eles iam ser enganados. Eles iam receber resposta do Deus verdadeiro, mas não a resposta verdadeira, a resposta falsa, para induzir eles a fazerem ou acreditarem em algo que não é verdade. Isso que Deus está falando aqui no Ezequiel capítulo 14. É o engano provocado por eles mesmos, pela falsa crença, pela opção, digamos de passagem. Porque aqui não é por ignorância. Aqui, tanto no cativeiro aqui, como fora do cativeiro, como antes, porque eles só foram parar no cativeiro em virtude da idolatria, em virtude do nível de violência. Eles tinham um nível de violência altíssimo também em Israel, em Jerusalém. Eles tinham exploração das pessoas pobres, das pessoas mais humildes. Os ricos exploravam os pobres, desigualdade social, miséria. Então, injustiça. Então, isso acontecia muito. Mas não é porque não havia a assistência de Yahvé, de Deus. É porque eles escolheram, Judá e Israel, escolheram para si falsos deuses. E eles priorizavam esses deuses, oferecendo sacrifício para esses deuses e tratando como se fosse o Deus real criador. E isso acendeu a ira de Deus, a ira do Senhor. E Deus permitiu então que as nações estrangeiras, como a Babilônia, no caso aqui da época do profeta Ezequiel, invadisse, inclusive destruísse o templo do Senhor em Jerusalém, foi incendiado, foi destruída a cidade, foi destruída, foi saqueada as duas cidades, e a população foi levada de prisioneiro, foram levados cativos para a Babilônia. Então tudo isso é porque eles adoravam ídolos. Lá em Ezequiel também, no capítulo 14, versículo 12 e 13, Deus fala assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela os homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou seja,
Quem é justo vai salvar só a si mesmo, nem a família. Porque a situação aqui de degradação é tanta, é tamanha, que não tem conserto. Eles têm que passar pelo sofrimento, têm que passar pela essa escravidão, esse exílio aqui, para eles procurarem o Senhor.